Salve, salve galera, meu nome é Jonatas, mas a galera me conhece como Joe. Eu sou o dono da loja Mercado Tech, que fica no interior de São Paulo, numa cidade chamada Botucatu. E galera, hoje eu queria fazer um vídeo rápido aqui, falar de uma coisa que tá me ajudando bastante, que tá me ajudando a progredir, tá me ajudando a crescer, tá ajudando a mudar aí minha cabeça aí, pensar de uma maneira diferente e agir, né, de uma maneira diferente para que haja uma prosperidade em todos os setores, não só no setor financeiro, mas que haja uma prosperidade mental, espiritual, na saúde, no físico e em outros, né, aspectos. Então eu vou passar para vocês, galera, um macete que está me ajudando bastante a ser mais produtivo. Então, o que eu quis dizer com isso? Galera, muitas vezes quando eu estava aqui na minha loja, eu estava aqui no meu estabelecimento, eu ficava roletando o celular, ficava vendo vídeo no YouTube, ficava vendo vídeo no TikTok, no Instagram, ficava jogando conversa fora, e quando chegava no final do dia eu percebia que o meu dia não foi produtivo, não teve um crescimento, não teve nada de diferente, só foi pelo menos mais um dia, não teve, né, um dia, né, produtivo. Então o que eu comecei a fazer, galera, de um tempo pra cá? Primeira coisa, galera, eu comecei a adquirir conhecimento na área onde eu trabalho e conhecimento pessoal também, para que a gente possa entender muitas coisas que acontecem. Então o que eu tô fazendo? Eu sempre falo isso bastante. Eu comecei a ler mais ainda do que eu já lia. Então eu já lia, é só começar, cara, galera, mas vamos embora. Eu comecei a ler mais, galera. Então eu comecei a ler um livro ali, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Comecei a ler um outro livro, As Artes da Persuasão, que eu até já falei já nesse canal. Então comecei a adquirir conhecimento pra mim. E uma coisa, galera, que eu comecei a fazer, que tá fazendo o meu dia render mais, tá sendo mais produtivo, é anotar tudo que eu vou fazer, galera. Eu tô anotando num caderninho. Então, já faz uns dias já, galera, só pra vocês verem aqui o caderninho. Já faz uns dias, eu anoto tudo que eu preciso fazer. Muitas das vezes você vai falar assim, pô, John, mas eu acho que eu não tenho nada pra fazer. Tem, galera, quando você começa a anotar, você começa anotando coisas simples e depois você vai vendo que você vai tendo coisa pra anotar. Mas a dica que eu dou aqui, não anota uma coisa absurda. Amanhã eu vou ver quanto que custa pra montar uma super, hiper, mega loja. Isso aí é meio que você vai perder tempo, mas você vai começar a anotar coisas simples que fazem a diferença no seu dia. Então, eu vou dar um exemplo de umas anotações que eu tô fazendo aqui, ó. Primeira coisa, galera, oração. Pra mim que sou cristão, né, que gosta do evangelho, essas coisas, eu não tava orando. E a oração, galera, na vida pelo menos não tô falando pra você que é ateu, não tem problema, mas você tem pra mim, é muito bom, porque quando você acorda de manhã, provavelmente a gente já acorda com aquele pensamento que tem conta para pagar, que tem coisa para resolver. E de manhã, quando você faz uma oração, o que é oração? É você pedir uma orientação para Deus, para uma coisa maior, né? Vamos falar agora de uma fora religião. Você está falando para o universo, você está falando para Deus, o que você está precisando. Então isso é muito bom. Quando você acorda já de manhã e você já faz uma oração, você tá declarando coisas boas para o seu subconsciente. Você fala, ó, meu pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela cama que eu dormi, que hoje é quarta-feira, que hoje seja uma quarta-feira muito boa, que hoje seja uma quarta-feira abençoada, que o Senhor me livre de pessoas ruins, que o Senhor guarde o meu dia. Então o que você está falando? Você está declarando coisas boas e você está guardando no seu consciente, né? No seu subconsciente. Então parece que você já acorda mais animado, com mais vontade de querer fazer as coisas, né? Repreende aquela, né, ansiedade. Você fala, ó, não aceita aquela ansiedade. Tem um cara lá no meu serviço ou lá no meu empreendimento que vai todo dia, ele acaba, né, o senhor possa vir me desviar do caminho dele, que acontece alguma coisa. Então, o que você está fazendo? Você está declarando, você está jogando para dentro da sua mente coisas boas que você quer pro seu dia. Então você já começa bem, porque às vezes a gente acorda e já vai, né, já dá aquela loucura. Outra coisa que eu gosto também de fazer é ler a Bíblia. Então, galera, eu particularmente não gosto muito de abrir a Bíblia, ficar procurando versículo, vou abrir o versículo aqui, caiu aqui. Não, eu tenho um aplicativo que chama Bíblia mesmo, e nele tem vários devocionais. O que é o devocionais? A gente pega lá, você escolhe o que você quer, lá tem sobre amor, sobre esperança, sobre financeiro, sobre fidelidade, sobre vários temas, e você escolhe um tema, e geralmente esse tema dura por 7 dias, então ele já dá um esboço e já dá os versículos para você ler. E eu falo mais, galera, esse aplicativo ainda, ele lê para você, então você pode se basear ali, ó, eu quero falar sobre finanças, aí ele puxa tudo quanto versículo sobre finanças da Bíblia e vai passar para você durante uma semana, daí vai dando check-in. Galera, não dá 5 minutinhos,
você ali leu a Bíblia, você medita sobre aquilo, né? Eu tenho a mania, vamos supor, hoje eu já fiz meu devocional, eu tô falando sobre eu tô no devocional lá sobre os 7 pecados capitais. Ele deu o esboço lá pra mim e ele falou sobre Colossenses 13:13. O que fala sobre Colossenses 13:13? Fala sobre rancor, que a gente não pode guardar rancor dos outros, né? Dos nossos inimigos, das nossas pessoas. Então eu medito sobre isso. Falou, Deus, me dê inteligência para que eu seja uma pessoa que perdoe mais, que eu não guarde rancor, porque isso vai trazer tal, entendeu? Então olha que legal. Eu tô tendo ali um caminho, ó, só nesse tempo ali, eu já não fiquei roletando o celular, joguei meu tempo fora, eu tô agregando, no meu ver, eu tô agregando valor. Aí eu coloquei aqui, ó, ler o livro, preciso tirar, galera, nem que for para ler 2 páginas, eu vou lá, leio o livro, anoto o que eu acho interessante no livro, eu tiro um tempinho aqui na minha loja, como não tem tanto movimento, então eu tiro um tempinho para mim anotar, para mim meditar, pô. A gente, por exemplo, ontem a gente leu lá no livro sobre o impulso sexual. Vou dar um exemplo. O que seria o impulso sexual? Que fala lá de Napoleão Hill. Fala que quando a gente... Um exemplo mais cholo, que eu não quero entrar para o vídeo não ficar muito grande. Falou assim que o sentimento sexual, você pode usar isso para poder dar uma guinada em alguma coisa na sua vida. O que seria? Sabe quando vem aquele desejo de ter uma relação sexual? Vamos dar um exemplo. Aquele desejo, aquele impulso que faz pessoas fazer loucuras, muitas vezes fazer doideira por causa disso. Ele fala, se você pegar esse impulso e canalizar para uma coisa boa, você consegue ter ótimos resultados. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está com preguiça de ir na academia. Vamos dar um exemplo. Quando vem aquele impulso e você canalizar essa energia tipo num treino, você pode ter certeza que você vai ter o melhor treino da sua vida. Ou então você canaliza isso para um trabalho que você precisa fazer, para um estudo ou para algo. Então quando vem aquele impulso, aquele desejo, aquele impulso sexual, lógico que tem muito mais, né? Era bom vocês pesquisar sobre isso. Canalizar, você tem essa explosão inicial que dá, nossa, traz um ótimo benefício para você. Olha que legal. É um conhecimento, é um agregamento, né? Lógico que ele é mais complexo, mas eu não vou explicar aqui para o vídeo não ficar tão grande. Então li. Outra coisa que eu já faço academia, então eu já tinha esse hábito já. Mas eu comecei a alinhar esse hábito mesmo. Coloquei aqui, ó, beber 3 litros de água. 3 litros de água, que pro meu peso corporal ainda tá um pouco abaixo, mas já tá acima do que eu já bebia. Então eu bebi em torno, galera, de 1,5 litro, 2 litros por dia. O que isso vai agregar pra mim, galera? Essa anotação. A galera sabe, galera, muitas das vezes eu tinha dor de cabeça, tinha às vezes um pouco de tontura, às vezes tinha um mal-estar, muito sono muitas das vezes, e era por falta de água, galera. Eu percebi que depois que eu comecei a ingerir no mínimo 3 litros de água, ó, eu já bebi em torno de 4 garrafinhas dessa, dá 2 litros no dia, desde a hora que eu acordei. Agora é meio-dia, eu acordei mais ou menos 6 horas da manhã, até agora eu bebi mais ou menos 2 litros de água. O que agregou? O meu intestino funciona muito melhor, eu percebo que eu não tenho tanto sono igual eu tinha antes, eu percebo que a minha cabeça, até na hora de pensar, funciona melhor. E isso faz toda a diferença. Por quê? O nosso corpo, galera, a gente sabe aí que é 70%, 80% água. Então, por que você está deixando faltar? Então, joga água pra dentro. Você não precisa catar, beber 3 litros uma cacetada. Você para, ó. Bebe um pouquinho agora, depois, mas deixa perto. Pra mim funciona se eu deixar perto. Daí eu pego e acabo bebendo. Então quando dá aquela ansiedade de eu querer tomar um guaraná, alguma coisa, simplesmente eu viro a água, melhora. Sacia a fome, galera. Às vezes você tá comendo pra caramba aí, ó. Às vezes você bebe água e já sacia a fome, entendeu? E outras coisas, então, ó. Fazer uma declaração. Pô, o que seria aqui que eu anotei? Fazer uma declaração. Pô, eu declaro que eu sou um rapaz abençoado, eu declaro que eu sou um rapaz bonito, eu declaro que a minha loja é uma loja abençoada, eu declaro que vai entrar bastante clientes na minha loja. Galera, o que custa você declarar? A declaração, galera, a galera aí leva que é a lei da atração tal, mas eu vou fazer uma breve explicação aqui de uma coisa que eu aprendi, que eu achei fenomenal. O cérebro, galera, eu vi um palestrante falando, o cérebro, ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido por parte consciente, que é aquela que fala, que você pensa, o subconsciente, que é seu automático, e o inconsciente. Como, assim, que eu entendi, a primeira camada ali que eles falam, que é o consciente, é aquela que faz você ficar pensando, então eu acho que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O subconsciente é o automático. O que seria isso automático? Muitas vezes quando você começou a dirigir, vou dar um exemplo,
você tinha que aprender a passar marcha, você tinha que, primeira, segunda, aqui é o freio, aqui é o acelerador, você estava aprendendo, e depois de um certo tempo você já faz isso automaticamente, você não precisa, mas você faz isso no automático. O que acontece na declaração, galera? O que acontece? O subconsciente, como que ele funciona? Ele funciona por sugestão. Então vamos dar um exemplo. Se você fica falando, eu sou um bosta, eu sou um fracassado, minha loja é uma porcaria, meu casamento é uma porcaria, o que acontece? O seu subconsciente, ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Simplesmente, como você sugeriu que você é um fracassado, a sua postura, a sua maneira vai ser de fracassado. Por quê, galera? Porque o subconsciente vai fazer você agir como um fracassado e muitas das vezes você nem percebe. Você entendeu? Então o que é legal, galera? Você ficar analisando, até a Bíblia fala sobre isso. O que contamina não é o que entra, mas sim o que sai da sua boca. Então, se você chegar e ficar fazendo declarações boas, galera, esse negócio de declaração, eu uso 3 minutos e tá funcionando muito legal pra mim. Eu falo assim, eu declaro que eu sou uma bênção. Não, eu declaro que eu sou um rapaz bonito. Não, eu declaro que minha loja é uma bênção. Hoje não foi bom as vendas, mas eu declaro que amanhã vai ser melhor. Por quê? Porque para colocar no meu subconsciente, que eu consigo, que eu posso, que vai dar certo, entendeu? Por quê? Porque daí a minha postura vai ser uma postura de querer melhorar. Então vamos dar um exemplo. Hoje não foi bom de venda, mas o que eu posso fazer amanhã para melhorar? Eu vou fazer mais postagem. Eu acho que eu vou fazer panfletinho e vou sair entregando na rua. Agora, se você falou, minha loja é uma bosta, não vende, o que você vai fazer? Você vai sentar e ficar de bração cruzado, mexer no celular e não vai ter uma atitude de melhorar a sua loja, que consequentemente vai ser o quê? Sua loja vai ser uma porcaria. Cara, é uma coisa tão simples que faz total diferença, entendeu? Pra mim tá funcionando, tá? Eu tô falando isso pra mim, tudo que eu tô falando tá sendo uma verdade pra mim e tá funcionando, beleza? Eu coloquei aqui, ver um vídeo de autoajuda. O que seria um vídeo de autoajuda? Um vídeo que vai agregar valor. Aí vamos, pro vídeo não ficar muito grande. Fazer uma análise pessoal. Galera, eu tava até fazendo uma análise pessoal, porque a gente não se vê, mas você fala, eu fui no ChatGPT. ChatGPT, como é que eu posso fazer uma análise pessoal minha, pra mim poder agregar mais valor, pra ver onde que eu tô errando mais? Uma análise pessoal. Acertar o catálogo meu do WhatsApp. Mano, tá uma bagunça o meu catálogo, porque eu tenho aquele WhatsApp Business, eu gosto de fazer catálogo e tal. Então, já é uma coisa que eu poderia nem lembrar, mas é uma coisa que agrega muito valor, porque tem cliente que fala, Joe, você tem aquele radinho tal? Tenho. Aí você já manda já no catálogo, já tá a descrição, já tá o valor, já tá as fotos, entendeu? Verificar quanto que eu preciso guardar, galera, que eu tô com um propósito de fazer um negócio, se eu guardar tanto por dia, por tantos meses, eu vou conseguir alcançar tal coisa, entendeu? Verificar. Coloquei aqui, verificar o que eu posso, coloquei aqui, fazer um orçamento dos adesivos da porta. Então o que eu faço? Eu já vou ligando na cidade aqui, quanto que fica para fazer um adesivo de 2 metros por 2 metros e tal, fazer esse orçamento, já deixar ele aqui para mim ver como que eu vou fazer para pagar esse orçamento e tal. Então, galera, o que eu fiz que aumentou a minha produtividade? Fazer anotações, galera, e eu faço escrito. Por quê? Antigamente eu fazia pelo celular, mas eu acho que escrito, quando você escreve, galera, é melhor. Por algum motivo eu sinto que eu tenho uma responsabilidade quando eu escrevo mais, entendeu? Eu tenho uma responsabilidade de fazer. Daí eu vou fazer no check-in. E galera, vocês podem ter certeza, conforme vocês for anotando, vocês for fazendo, vai aparecendo mais coisas que vão querendo agregar valor. Então, galera, uma dica que eu tô dando pra vocês aqui: se você tá vendo que o seu dia não tá sendo produtivo, passou o dia, você falou, caraca, mano, eu não fiz nada, procura algo. Muitas das vezes você pode procurar, eu queria aprender mais sobre manutenção. Eu sei fazer troca de teleconector, mas eu não sei fazer um reparo de uma placa. Mano, eu tenho certeza, se você entrar lá no Hotmart, até às vezes no YouTube, você pode ver um vídeo. Então você anota, eu queria aprender a fazer reparo de placa, entendeu? Eu queria saber mexer em marketing. Aí lá dentro do marketing você fala assim, sei lá, apareceu um negócio, o que é CPM? Deixa eu anotar aqui, o que pode ser CPM? Mano, você vai vendo que você vai crescendo, você vai progredindo. Eu tô falando isso, tá dando certo pra mim, entendeu? Você coloca aqui, eu vou ler um livro. Principalmente pra quem vai começar a ler. Não precisa ler o livro inteiro no dia. Mano, lê um pedacinho, nem que for uma página, uma estrofe. Por quê? Porque você vai auxiliando o seu cérebro. Por quê? Porque se você der uma pancada direto no seu cérebro, você não... Por isso que você começa e não termina. Por quê? Vou explicar, assim, para resumir o vídeo.
Seu cérebro ele é plástico, galera. Então o que acontece? Seu cérebro ele vai fazer tudo de uma maneira para poder conservar a energia. Então vamos supor, você não tem o hábito de ler, vamos falar de hábitos aqui. Você não tem o hábito de ler. Se você começar a ler de uma hora para outra, assim, o que vai acontecer? Tudo à sua volta vai ser mais interessante. Você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir sono, você vai escorrer lágrima do olho, vai acontecer várias coisas. E você não vai conseguir terminar de ler a leitura, você vai começar a achar chato. Agora, se você começar a ler um pouquinho por dia e ir forçando o seu cérebro, vai forçando ele também, o que vai acontecer? O seu cérebro ele vai tentar não, ele vai se adequando àquilo que você precisa. É igual aí na academia. Quando você começa a forçar um músculo, vamos supor, seu braço é reto, depois ele vai crescendo, por quê? Mas é com o tempo. Se você chegar e forçar de uma vez, ou você pode lesionar, ou você falar, meu, isso aqui não é pra mim, você não vai mais. Então vai indo aos poucos. Então, galera, a dica que eu dou hoje pra vocês, tenta anotar, fazer um roteiro mesmo do seu dia inteiro para ele ser um dia mais produtivo, um dia melhor, entendeu? Eu vou procurar um fornecedor, eu tenho sempre dúvida de fornecedor de celular, dúvida de fornecedor de tal, vou trocar o fornecedor quando tá bom. Quando você vê, galera, o seu dia passou, foi muito mais produtivo, foi um dia tipo assim, que você falou, caramba, mano, hoje foi legal. Porque a gente que tem microloja, muitas das vezes é muito parado o movimento, muitas das vezes não tem muito o que fazer depois que você montou. Então, você tem que aproveitar esse tempo para poder fazer ele mais otimizado, você tem que aproveitar esse tempo para um crescimento pessoal, um crescimento espiritual e um crescimento material mesmo, para crescer. Beleza, galera? Espero que a dica que eu dei hoje aqui seja uma dica que ajude vocês, seja uma dica abençoada. E se vocês tiverem temas de vídeo aí, passa pra mim que eu vou tentar trazer pra vocês aqui as minhas dúvidas, né? As minhas brigas do dia a dia aqui pra gente poder ir se ajudando. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima.